Bem-vindos ao nosso curso sobre o Google Sala de Aula. O objetivo desse vídeo é acessar o Google Sala de Aula e mostrar as principais funcionalidades desse serviço Google. Primeiro de tudo, vamos ver como acessar o Google Sala de Aula. Eu estou aqui na página do google.com. Observem que eu já estou logado com minha conta de e-mail institucional. Se eu clico aqui nos apps do Google, eu tenho acesso ao Google Sala de Aula. A posição desse ícone pode estar em lugar diferente, dependendo do seu computador, ou ele pode não estar acessível aqui. Então, uma segunda opção é acessar pelo endereço classroom.google.com. Na tela inicial do Google Sala de Aula, nós temos a visualização de todas as turmas das quais nós fazemos parte, seja como docente ou como aluno. No canto superior direito, nós temos a tecla Mais, que nos permite ingressar em uma turma já existente ou criar uma nova turma. Eu já criei uma turma chamada Treinamento Google Classroom, que será utilizada para esse vídeo. Ao clicar na turma, nós acessamos esse painel, chamado de mural. Nós temos aqui um banner com o nome da turma e o código da turma. Esse código pode ser utilizado pelos alunos para ingressar nessa turma. Na frente do código, nós temos o botão Exibir, que amplia esse código para a visualização dos alunos. No canto inferior direito, nós temos também a opção de tela cheia, que faz com que esse código fique ainda maior. De novo, no canto inferior direito, nós temos a opção Sair do modo de tela cheia e podemos então fechar a exibição do código. Ainda no banner, nós temos aqui uma opção de selecionar tema, que é exatamente o fundo desse banner. Existem várias opções já feitas pela Google que nós podemos escolher. Eu vou manter o tema atual. Se nós não quisermos utilizar nenhum desses temas, nós podemos fazer então o upload de uma foto nossa. No canto esquerdo, nós temos uma lista das próximas atividades a serem entregues por essa turma. Por enquanto não há nenhuma atividade cadastrada, então não há nada aqui. O mural serve como um canal de comunicação com a turma. Nós podemos aqui digitar uma mensagem, sejam bem-vindos. Ao digitar a mensagem, nós podemos escolher postar isso em mais de uma turma ao mesmo tempo. Então eu poderia escolher várias outras turmas. Eu vou manter só a turma de treinamento por enquanto. E a mesma coisa com os alunos. Eu poderia postar para todos os alunos ou escolher uma lista de alunos que receberiam essa mensagem. Junto da mensagem, eu posso anexar um arquivo do meu computador, posso também anexar um arquivo do Drive, um link do YouTube ou um link geral para uma página que eu queira. Eu tenho o botão postar, que posta essa mensagem imediatamente, mas eu também poderia salvar um rascunho e continuar editando essa mensagem posteriormente, ou então programar a postagem dela para uma data futura. Por exemplo, eu poderia programar essa postagem para o dia 3 de fevereiro, às 9 horas da manhã, certo? Ela ficaria aqui salva. Eu tenho aqui esse lembrete, avisos salvos. Se eu clico, eu consigo ver o aviso Sejam Bem-vindos, programado para o dia 3 de fevereiro, às 9 horas da manhã. Eu vou excluir esse aviso e vou postar imediatamente uma mensagem para a turma, Sejam Bem-vindos. A configuração inicial do Google Sala de Aula permite que todos os alunos e docentes postem no mural e também respondam comentários que foram postados no mural. Então essa postagem não é de exclusividade do docente, isso pode ser alterado nas configurações, como nós veremos em breve. Seguindo adiante, vamos falar sobre o menu Atividades. No menu Atividades, nós temos aqui um botão Criar, que nos permite criar atividade, atividade com teste, pergunta, material ou reutilizar uma postagem já utilizada em outra turma. Nós vamos percorrer todas essas opções, mas inicialmente eu queria mostrar para vocês a opção tópico, que não é uma atividade em si, é apenas uma forma de organizar os conteúdos a serem postados na sala de aula. Quando eu crio em tópico, eu vou criar uma seção onde vão ser postadas atividades. Por exemplo, eu posso criar um tópico chamado capítulo 1. Ao fazer isso, aparece aqui então a seção capítulo 1 e aqui eu posso postar as atividades relativas ao capítulo 1. Não é necessário criar tópicos, mas é apenas uma forma da gente organizar melhor nosso trabalho. Vou criar também o tópico capítulo 2. No canto direito eu tenho esses três pontinhos que abrem um menu
que me permite renomear, excluir, copiar um link de acesso às atividades desse tópico, mover para cima ou mover para baixo. Se eu clico, por exemplo, em mover para baixo, há uma inversão da posição dos capítulos. Ao clicar em criar uma atividade, nós temos acesso a esse menu, onde eu vou colocar o título da atividade, questionário, instruções, responda o questionário a seguir. Novamente, essa atividade pode ser postada para várias turmas ou para vários alunos ou alguns alunos da minha turma. Eu vou aqui definir também a pontuação dessa atividade, ela pode não valer nenhum ponto ou então valer uma nota a meu critério. Eu posso escolher uma data de entrega para essa avaliação, por exemplo, no dia 13 de fevereiro, e posso escolher também o horário, por padrão ele põe 23h59. Tópicos são exatamente aqueles que nós acabamos de criar, capítulo 1 ou 2. Eu posso também, por aqui, criar um tópico novo, ou postar em nenhum tópico. Nesse caso, eu vou deixar em nenhum tópico para vermos o que acontece. Nessa atividade, eu posso anexar um arquivo do meu computador, todas aquelas opções que eu já tive no mural. Eu vou utilizar um arquivo do meu Drive. Eu criei um arquivo de texto chamado Treinamento Google Classroom. Esse arquivo possui algumas perguntas. São 3 perguntas que os alunos devem responder. Na frente do arquivo, eu tenho um menu com 3 opções. A primeira opção é: os alunos podem visualizar o arquivo. Suponha que seja um arquivo com instruções de um trabalho escrito que deve ser feito pelos alunos e entregue posteriormente. Então, seria a melhor opção. Os alunos vão visualizar, mas não podem editar aquele arquivo. A segunda opção diz que os alunos podem editar o arquivo. Quer dizer que esse é um arquivo coletivo. Toda a turma vai editar o mesmo arquivo e produzir um trabalho em conjunto. A terceira opção sugere fazer uma cópia para cada aluno. Dessa forma, cada aluno terá o seu arquivo e editará apenas o seu arquivo. É o que eu vou fazer nesse caso. De novo, eu posso criar a atividade, mas também tenho aquelas opções de salvar um rascunho ou programar a postagem para um momento futuro. Eu vou criar a atividade agora. Observe que a atividade ficou fora dos tópicos que eu tinha criado, exatamente porque eu não assinalei nenhum tópico para essa atividade. Ao clicar aqui, a gente tem a visualização, né, de que foi atribuído a 2 alunos esse trabalho, mas nenhum dos 2 ainda o entregou. Eu vou acessar agora a sala de aula como aluno para mostrar qual é a dinâmica de realização dessa atividade. Acessando o Google Sala de Aula como aluno, eu tenho então a visualização da turma da qual eu faço parte, e também o nome do professor com sua foto de perfil. No mural, eu vejo a mensagem de boas-vindas do professor e também uma mensagem automática de que houve uma postagem de atividade. Então, não foi o professor que fez essa postagem. Ao postar a atividade, essa mensagem é colocada no mural de forma automática. Clicando no menu de atividades, eu vejo aqui então quais são os trabalhos pendentes. Nesse caso, o questionário que eu preciso responder. Por aqui eu já tenho acesso ao questionário, mas clicando em ver atividade, eu tenho acesso a um painel mais completo. Neste painel da atividade, eu tenho a visualização aqui no nosso canto direito do arquivo em si, que eu devo responder. Eu também tenho a opção de adicionar ou criar arquivos para entregar junto com esse documento. Então, o documento do professor poderiam ser instruções de um arquivo a ser criado pelo aluno. O aluno, então, adicionaria ou postaria esse arquivo criado por ele nesse item. E embaixo o botão entregar a atividade. É importantíssimo que o aluno entregue a atividade após finalizá-la, para que o professor tenha um controle melhor de quem fez ou não a atividade. Há também uma seção de comentários da turma. O aluno pode aqui fazer um comentário para toda a turma. Por exemplo, vamos fazer greve de alunos. Certo? Ele pode fazer esse post e fica público a todos os alunos. Ele também pode fazer comentários particulares ao professor. Então, professor, não entendi o que é para fazer.
esse post, essa conversa fica apenas entre o aluno e o professor pode responder também pelo seu painel. Clicando na atividade, eu vejo então qual é o questionário criado pelo professor. Então, está aqui o documento, ele tem essas 3 perguntas: qual o seu nome completo? André Gripe de Rezende Chagas. Qual sua cor favorita? Azul. Qual sua altura? 1,83. Terminando aqui, eu posso então entregar a atividade por aqui mesmo. Aparece então uma mensagem de confirmação, um anexo será enviado para questionário, entregar, ok. E aqui aparece então que o trabalho foi devolvido ao professor. Se o aluno agora tenta clicar no arquivo, ele consegue então visualizar as suas respostas, mas não consegue mais editar. Então, ao clicar em devolver a atividade, ele perde o acesso para a edição. Observe que o acesso é apenas para visualizar. Então, após a entrega, o aluno não pode mais alterar as respostas do seu trabalho. Vamos ver no painel do professor como fica então a atividade após ser devolvida pelo aluno. De volta à tela do professor, nós estamos aí no menu Atividades e eu consigo ver então que a atividade questionário está aqui postada. Ela foi já devolvida por um aluno e está atribuída para um outro aluno que ainda não devolveu a atividade. Eu tenho aqui um comentário da turma, que foi o comentário feito por aquele aluno, que é visível por todos, né? Clicando em ver a atividade, eu tenho um acesso mais detalhado que me mostra que a atividade foi entregue por esse aluno, mas está atribuída a esse aluno que ainda não fez a atividade. Aqui eu tenho então também a lista desses alunos com as suas atividades. Observem que o primeiro aluno, quando eu clico na atividade dele, eu consigo visualizar as respostas dadas por esse aluno. Qual o seu nome completo? André Gripe de Rezende Chagas, ok. Qual a sua cor favorita? Azul. O professor pode fazer comentários aqui, né? Ele está habilitado para fazer sugestões, então ele pode dizer, por exemplo, não seria verde? Certo? Deixa esse comentário para o aluno ou outros tipos de comentários. Qual a sua altura? 1,83, certo. Ele visualiza aqui também o comentário feito pelo aluno, aquele comentário privado, né? Professor, não entendi o que é para fazer, e a gente pode responder por aqui. Eu posso também devolver a atividade para que o aluno refaça. Então, após os meus comentários, eu clico em devolver, eu posso clicar em devolver, para liberar novamente a edição para o aluno. Então, ele vai readequar a atividade aos comentários que foram feitos por mim. Nota, eu vou dar nota 7 para esse trabalho. Essa nota é salva automaticamente. Voltando para a atividade, a tela das atividades, observem que essa atividade não foi devolvida pela Helenice, mas não quer dizer que não tenha sido feita. Na verdade, ela respondeu a atividade e apenas não clicou no botão entregar. Então, essa é a grande importância dos alunos clicarem em entregar a atividade para que o docente possa ter o controle de quem de fato já fez a atividade ou não. Senão, nós temos que entrar nas atividades de cada um dos alunos para conferir se foi feito ou não. Então, estão aqui as respostas dela. Eu posso dar a nota para aluno, nota 10. Ele está salvando a nota. Pronto, a nota está salva, eu posso fechar. Lá no menu inicial, a nota vai aparecer, ela demora um pouquinho para atualizar. Está aqui, nota 10. Então, eu tenho aqui as notas dos meus alunos para esse trabalho. Eu tenho aqui, então, também uma opção de enviar e-mail para os alunos selecionados. Eu posso escolher, então, alguns alunos, enviar um e-mail ou devolver a atividade para o grupo de alunos para que eles refaçam a atividade. Voltando para o nosso mural, quando eu clico em notas, eu consigo então ver aqui os alunos com as notas em cada uma das suas atividades. Voltando ao menu de atividades, vamos dar uma olhada em outras possibilidades de atividades a serem criadas. Quando eu clico no botão criar, eu tenho então aqui a segunda opção, criar uma atividade com teste, que é basicamente um formulário de múltipla escolha com correção automática. Então o título eu vou chamar de questionário, as instruções responda, pontuação, quero colocar valendo 2 pontos,
Vou deixar livre a data de entrega e no tópico eu vou colocar capítulo 1. Então esse questionário vai ficar dentro do capítulo 1. Aqui está ativada a opção importação de notas, quer dizer que ele vai pegar a nota desse formulário e já vai importar para a sala de aula. Há um problema, entretanto, para que ele faça a importação de notas, é necessário que os alunos acessem a sala de aula usando o e-mail institucional. Se ele usar outro tipo de e-mail, o formulário não vai aceitar as respostas. No nosso caso, os alunos estarão cadastrados utilizando o e-mail institucional, então isso não é um problema. Mas nesse exemplo eu vou precisar desativar essa opção. Então vamos lá, a gente clica aqui no formulário para a gente preencher as perguntas que nós queremos. Ele vem com esse nome de questionário em branco, podemos trocar o nome do arquivo para questionário, aqui é a mesma coisa. E eu coloco as perguntas. Qual o seu nome completo? Vou colocar essa pergunta como obrigatória, ela não é múltipla escolha, ela é uma resposta curta. Adiciono uma próxima pergunta. Qual sua cor favorita? Faltou a interrogação. Qual sua cor favorita? Eu vou dar opções dessa vez. Pode ser azul, pode ser amarelo ou então verde. Essa é uma questão de múltipla escolha e é obrigatória. Adiciono mais uma pergunta. Qual sua altura? E aí vou dar 3 opções. Eu quero que seja múltipla escolha. Eu vou dar 3 opções. Você pode medir 1,80 ou 1,74 ou 1,53. 6. Pronto. Certo. Essa pergunta também é obrigatória. Então o aluno é obrigado a responder essas 3 perguntas. A primeira eu não vou dar nota, que é a pergunta do nome. Na segunda pergunta eu vou dar nota. Eu clico aqui em chave de resposta. Estabeleço a pontuação dessa pergunta, eu quero colocar um ponto para essa pergunta e defino qual é a resposta correta. Nesse caso, eu vou estabelecer que verde é a resposta correta. Concluído. A mesma coisa para qual sua altura, clico em chave de resposta, estabeleço a pontuação para essa questão e defino qual é a resposta correta. Concluído. Devo então clicar em configurações para definir como vai ser essa atividade. Se eu quero ou não coletar os endereços de e-mail dos respondentes, se os alunos precisam estar no nosso domínio do Instituto Federal, ou seja, eles precisam ter um e-mail @ifsul de Minas para responder, eu posso limitar a uma resposta para que os alunos não respondam várias vezes, certo? Eu também tenho aqui essas opções. Os participantes podem editar após o envio, não quero fazer isso, ver gráficos de sumário e respostas de texto, não quero que eles vejam as respostas. Apresentação, eu posso mostrar uma barra de progresso, posso embaralhar a ordem das perguntas. E testes, tem aqui um teste, que é o que eu quero. Liberar nota para o aluno imediatamente após o envio do formulário ou posteriormente depois da minha revisão manual. Por exemplo, no meu formulário pode ter uma pergunta com resposta em texto que não vai ser pontuada imediatamente. Então, eu espero até que eu faça a análise dessa resposta de texto e aí eu dou a pontuação manual e libero para os alunos. As pessoas que responderem podem ver as perguntas erradas, as respostas corretas e quais os valores de cada pergunta. Então eu escolho da forma que eu preferir aqui. Salvo a atividade, posso então fechar o formulário. Então eu volto para aquele menu e eu posso finalmente então postar a atividade para os alunos. Está aqui a atividade. O acesso pelo aluno é bem parecido com a atividade anterior, então não vamos mostrar. Eu vou responder essas perguntas enquanto aluno e mostrar como fica a correção dessa atividade sendo feita automática. Então, o aluno respondeu, então eu consigo aqui clicar em ver a atividade. Eu vejo que esse aluno já respondeu, mas não tem nota, porque eu desativei a opção de importação automática das notas nesse formulário. Se eu tivesse deixado, ele já estaria com a nota aqui. Então, para ver qual foi a nota que esse aluno obteve, eu tenho que clicar no questionário.
ele abriu como se eu fosse responder, não é o caso, então eu clico aqui no botão de edição, e aí sim, aqui em cima eu tenho as perguntas e tenho as respostas. Eu vejo que tem uma resposta já, e eu posso clicar aqui em individual para ver qual é a resposta dada por esse aluno. Então tem aqui a lista de alunos que responderam, por enquanto só um aluno respondeu, e as respostas individuais dele para cada pergunta. Então ele acertou uma de duas, e isso tem aqui em cima, né? Ele acertou uma de 2 pontos. Eu poderia mudar de ideia e dar ponto em em questões que eu não estava pontuando antes. Por exemplo, essa primeira pergunta não valia pontos, eu posso dar um ponto para o aluno, certo? E salvar isso daí. Então agora o aluno tem 2 pontos. Clico em liberar pontuação e aí ele vai enviar um e-mail informando que essa pontuação, qual é a pontuação do aluno. Mas de toda forma, o registro da nota dele tem que ser feito manualmente porque a importação não está sendo feita de forma automática. Voltando à sala de aula e no menu Atividades, vamos olhar agora para a pergunta. É simples, é só uma pergunta que a gente pode deixar como uma resposta curta ou múltipla escolha. Essa pergunta pode ser pontuada ou não. Novamente, ela pode ter uma data de entrega. Então, eu vou colocar aqui a pergunta: Capitu traiu o Bentinho? Instruções: leia o livro Dom Casmurro e responda. E aqui na resposta eu vou deixar no formato de múltipla escolha. As opções são sim ou não, certo? E a pontuação, 1 ponto. Data de entrega. Posso estabelecer uma data de entrega futura, 26 de fevereiro. E posso perguntar. Então os alunos vão clicar nessa pergunta e responder sim ou não. Essa atividade vale 1 ponto. Posso também disponibilizar um material para os alunos. Então aqui nesse menu nem tudo que eu posto é atividade pontuada. Eu posso simplesmente deixar um material. Observem que aqui ele não vale pontos. É literalmente um arquivo ou um link de um vídeo ou de um livro ou qualquer coisa que eu queira, uma fonte para que os alunos estudem. Então eu deixo um título, a descrição, acrescento os links que eu quiser. Posso também colocar esse material dentro de um tópico. Por último, eu tenho a opção de reutilizar uma postagem. Às vezes eu já apliquei essa atividade em uma outra turma e quero repetir nessa turma. Eu posso clicar aqui, escolho qual a turma de onde eu quero retirar a atividade. Eu tenho aqui a lista de todas as turmas, por exemplo, simulados do Enem de Matemática. Eu consigo ver quais foram todas as atividades postadas e escolher uma delas para ser reutilizada nessa sala de aula. Então ele abre a opção de edição dessa atividade, a pontuação, a data de entrega, tudo pode ser reeditado, certo? E eu posso então criar a atividade. Nós também temos aqui acesso ao Google Agenda. Toda atividade que é postada e com data agendada fica disponível na agenda do aluno. Então, por exemplo, clicando aqui no Google Agenda, eu tenho em fevereiro, no dia 26 de fevereiro, que responder a pergunta Capitu traiu Bentinho. Se eu clico nesse ícone, eu tenho mais acessos, né? Então, quarta, dia 26 de fevereiro, leio o livro Dom Casmurro e respondo a pergunta. Ele já me dá aqui um link para a pergunta, eu posso ir direto respondê-la por aqui. O outro link para a pasta da turma no Google Drive. Quando eu clico, eu tenho acesso a todos os arquivos criados para essa turma. Por exemplo, os questionários que eu criei, e as respostas dos alunos também, elas estão aqui. A resposta em texto do aluno André e da aluna Helenice estão aqui os arquivos de cada um deles.
No menu Pessoas, nós podemos ver a lista dos docentes dessa turma. A turma pode ter até 20 docentes e nós também vemos a lista dos alunos. Os alunos podem ingressar na turma utilizando o código da turma, que está disposto no mural, mas eles também podem ser convidados pelo docente. Basta a gente clicar em adicionar alunos e escrever o nome do aluno. Se eu escrevo o nome, ele vai buscar na minha lista de contatos um aluno com aquele nome. Se eu não tenho um aluno na minha lista de contatos, então eu preciso digitar o endereço completo. Por exemplo, quando eu escrevo Carla, ele me sugere todos os contatos começados com Carla. Os contatos que já aceitaram o convite aparecem com um nome um pouco mais escuro aqui, né? Os contatos que ainda estão pendentes aparecem mais claros e com essa mensagem de que ele está convidado. É importante ressaltar que não é possível adicionar um aluno à força. O aluno precisa ingressar na sala de aula por vontade própria, seja pelo convite enviado por e-mail ou acessando então o código da turma. Por fim, vamos dar uma olhada no menu de configurações da sala de aula. Então, quando eu clico lá, eu tenho esses detalhes da turma, o nome da turma, descrição da turma, sessão, sala ou assunto. Esses itens são todos opcionais. Código da turma. Eu posso redefinir o código da turma, né? Então ela muda de código, ou então desativar o código da turma. Desativando, o aluno não pode mais acessar a turma através desse código, apenas via convite enviado pelo professor. Aqui eu tenho a opção do mural. A princípio, os alunos podem postar e comentar, e eu posso alterar para os alunos só podem comentar ou apenas professores podem postar ou comentar. Atividades no mural: mostrar notificações condensadas, ou mostrar anexos e detalhes, ou ocultar notificações. Mostrar itens excluídos: apenas professores podem ver itens excluídos. Então, se a gente quiser deixar aqui um registro das atividades que foram excluídas, basta ativar essa opção. Cálculo das notas. O cálculo da nota final ele vai ser feito pelo total de pontos ou ponderado por categoria. Eu vou escolher aqui total de pontos. Mostrar a nota final para os alunos, sim ou não. E categoria das notas. Então, se eu quero fazer uma atividade ponderada por categoria, eu tenho que definir quais são as categorias. Essas são todas as opções e assim nós encerramos o nosso treinamento do Google Sala de Aula. Obrigado a todos por ficarem até o final.